Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui neste domingo pela manhã. Infelizmente, um domingo que para o torcedor vascaíno não será de alegria. Depois de mais um atropelo ontem frente à equipe do Fortaleza. Uma pena que a equipe do Vasco, numa semana, conseguiu perder aí 2 jogos quase que por goleada. Nenhum gol marcado e 6 gols sofridos. Será que isso é coincidência? Ou será que isso deixa claro que essa equipe do Vasco começou há algum tempo não ter mais alternativas? Eu, particularmente, já trouxe aqui para você há um bom tempo que essa equipe tinha batido no teto. Inclusive, foi até um tema de um Acorda Vascaíno. Antes de ouvir com a resenha de amanhã, de aparecer aqui com a prancheta para falar um pouquinho sobre aquilo que eu vi ontem no jogo do Vasco, eu vou pedir um favor para você. Deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. E vou dar uma dica para você nesse domingo da Betfair. A Betfair, que é patrocinadora aqui do Atenção Vascaínos e patrocinadora também do Vasco. Aliás, o maior patrocínio da história do Vasco. Então, tá vendo esse QR Code que tá aí na tela? Você pega, escaneia e você entra, procura Atlético Mineiro e Flamengo. Você tem a possibilidade de, com um gol do Atlético Mineiro diante da equipe do Flamengo, uma odd 4. Ou seja, não é a classificação do Atlético Mineiro, não é a vitória do Atlético Mineiro. Apenas um gol, a Betfair está dando esse presente praticamente para você, que é uma odd de 4. Claro que uma odd dessa, ela é limitada. Mas você que está pensando em entrar no mundo dos esportes, escaneia aí, que eu não tenho dúvida nenhuma que é um presente que a Betfair está dando para você. Depois da vinheta eu volto, falando muito sobre essa equipe câmera lenta que o Vasco apresenta nos últimos jogos. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, ontem à noite o Vasco mais uma vez teve uma atuação muito abaixo daquilo que a gente imagina para uma equipe que briga por uma vaga na Libertadores. O técnico, Rafael Paiva, fez a opção pelo Galdames para fazer a substituição do Payet, que acabou aí não viajando, estava com uma dor que no exame não apontou praticamente nada, ou melhor, não apontou nada. Praticamente fica a questão da dor que o Payet estava sentindo. E o Vasco ficou órfão desse meia de organização. E isso é um debate, torcedor, que eu estou trazendo a semana inteira para você aqui. Todos os clubes têm esse meia que joga entre linhas, esse meia que faz gol, esse meia que pifa atacante dentro de campo. Independente da idade, do clube que joga, da maneira que se comporta. E o Vasco não consegue ter esse jogador dentro de campo, infelizmente. Vou tirar e fazer um recorte só pelo jogo de ontem. Por exemplo, a gente viu que o Matheus Pereira acabou colocando a bola para o Caio Jorge fazer o primeiro gol do Cruzeiro. A gente viu o Garro colocando 2 bolas e dando 2 assistências no jogo do Corinthians. Inclusive, o Memphis Depay fez ontem um gol com a camisa do Corinthians. Um jogador que chegou há pouco tempo, mas os jogadores dos outros times, eles não precisam de adaptação, eles não precisam de pré-temporada, eles não precisam de absolutamente nada. Eles entram dentro de campo
e resolve. Os jogadores que o Vasco contrata têm todo um ciclo, um organograma que eles precisam passar para que possam entrar dentro de campo e resolver as nossas questões. E olha que tem jogador que já está no Vasco há mais de um ano e ainda não consegue ter dentro de campo uma sequência, algo que possa resolver. Até o velho Nena, o Nenê, ontem conseguiu fazer uma assistência no jogo do Juventude que acabou levando contra o Vitória, ou contra o Bahia, melhor falando. O Lucas Moura, o primeiro gol ontem do Luciano, cruzamento dele colocando a bola na cabeça do Luciano. Então é assim, toda rodada os jogadores das outras equipes conseguem resolver os jogos. Os nossos, infelizmente, não conseguem ficar dentro de campo. E assim, o que fez o técnico Rafael Paiva? Ele montou essa equipe do Vasco, uma linha de 4 aqui atrás, aí ele tinha esses 2 volantes e o Hugo Moura jogando por trás aqui. Foi um tripé de volante, com o Galdames pelo lado direito e aqui pelo lado esquerdo o Matheus Carvalho. Lá na frente ele tinha aí Payet, Puma aberto de um lado e Emerson Rodrigues do outro. Só que, infelizmente, torcedor, aí que vem o grande problema dessa equipe do Vasco. Essa equipe do Vasco, ela não consegue, de maneira alguma, preencher esse setor do campo aqui, que é jogar entre linhas, que é o setor que joga o Garro, que é o setor que joga o Matheus Pereira, que é o setor que o Nenê joga, que é o setor que o Alan Patrick joga, que é o setor que o Arrascaeta joga, que é onde acontecem as coisas no futebol. A nova literatura do futebol diz que essa aqui é a zona 14 do campo. Quando você divide o campo em quadrados, aqui é o funil, é aqui que acontecem as coisas. Só que nos jogos do Vasco, se você colocar um pote de ouro aqui, nada vai acontecer, porque o Vasco não tem ninguém que ocupa, principalmente um dia que nem ontem, que o Vasco acaba jogando com esse tripé aqui no meio de campo de volantes. E o Fortaleza acaba fazendo um gol logo no início da partida, faz 1-0 através do Martínez, jogador que estava até com possibilidade de vir para o Vasco. E o Vasco leva por intervalo apenas 1-0, porque o Léo Jardim mais uma vez foi o melhor jogador do Vasco e fechou o gol. E agora, torcedor, vem o debate que eu quero trazer aqui para você. Toda a equipe do mundo, quando ela faz as substituições, e a FIFA, depois da pandemia, ela abriu a possibilidade de 5 substituições. E eu vejo que isso é algo que as equipes precisam trabalhar melhor. Porque se você pode fazer 5 substituições, você pode mudar metade do time. Então, se taticamente você não consegue mudar a equipe com 5 substituições, se tecnicamente você não consegue mudar a equipe com 5 substituições, pelo menos fisicamente você tem a obrigação de mudar essa equipe. Porque são 5 jogadores descansados que estão entrando no lugar de jogadores que já jogaram. No Vasco, especificamente, as substituições, num dia igual ontem, acaba tirando a intensidade do time. Eu não sei nem explicar isso, que tragédia que é isso para você, torcedor. Mas isso para mim fica claro. Ontem, o Vasco fez as substituições. Entraram Jair, voltando 9 meses de uma cirurgia de LCA. Esse foi o jogador ontem que entrou e dentro daquilo que ele pôde apresentar, até apresentou, só que o juiz ainda deu uma força que, quem sabe, poderia até ter sido expulso. Entrou Coutinho nitidamente, sem a mínima condição. Aliás, é só no Vasco que, faltando 20 minutos num jogo que está perdendo, tem uma reunião da comissão técnica para ver se o jogador pode jogar ou não pode. Se o cara sai do Rio de Janeiro, vai para Fortaleza, concentra, fica 2 dias antes e não tem condições de jogar 20 minutos, o que esse cara foi fazer em Fortaleza? Alguém pode me explicar? Mas enfim, entrou o Sforza, que eu não quero ser chato, mas todo mundo viu ontem, deixa para lá. Entrou o Ryan, que mentalmente está muito abaixo. Ontem, 2 lances ficaram bem claros. Primeiro, ele teve a possibilidade de chutar no gol, foi tocar para o Verratti, quase foi gol contra do Tite. E uma outra bola que ele arrancou pelo lado direito, ele não quis ir em progressão ao gol, ele atrasou a passada para tentar devolver de perna direita para o Verratti e acabou não fazendo. O Fortaleza acaba se aproveitando, porque daí as outras equipes que jogam contra o Vasco, foi assim com o Júnior Santos. Sai um rápido, entra outro fresco, forte para dentro do campo, né? Ontem o Fortaleza faz a substituição, entra o Breno Lopes.
Quando o Breno Lopes partiu para cima do Maicon com a bola dominada, ali o torcedor do Vasco já podia ir no banheiro, já podia abrir uma cerveja, já podia pegar um copo d'água, que a gente já sabia que nesse período o Breno ia partir para cima, ia driblar o Maicon, ia fazer o gol, ia comemorar com a torcida, então o torcedor tinha um tempo ali para fazer o que bem entendesse. Então, além do Vasco não mudar o aspecto técnico e tático com as substituições, o Vasco ainda diminui a intensidade da sua equipe. Porque o Emerson Rodrigues, bem ou mal, tomando decisão errada, caindo por cima da bola, conseguiu dar 2 chutes no gol. 2. Já os jogadores do Vasco que entraram no segundo tempo não tem força para carregar a bola, não tem força para absolutamente nada. E ontem, na coletiva, o Paiva deixou claro que ele vai mudar essa equipe do Vasco. E já passou da hora de mudar. Tem algumas escolhas que já não dá mais. Essa história do Puma na ponta direita, muito obrigado, valeu, foi até onde deu. O Piton na lateral esquerda, ou cria um mecanismo para que o Piton possa chegar na linha de fundo e cruzar a bola para o Verratti, ou o Piton não consegue marcar ninguém. Levou um baile do Marinho ontem o jogo todo e está levando o baile dos jogadores faz um bom tempo. Então agora a gente tem um período parado. Primeiro a gente tem que entender para ver se o Payet vai parar de doer a perna ou não vai parar de doer a perna. É difícil falar isso, né? 1,5 milhão para a perna tá doendo a todo momento. Mais 11 dias para tentar condicionar o Coutinho e tentar achar uma melhor forma. Da maneira que tá, para a gente conseguir aí essas 3 vitórias que levariam a gente para a Libertadores da América, para a pré-Libertadores, eu acho muito difícil. E o mais importante, torcedor, é fazer uma equipe física. Não é à toa que o Vasco é a segunda pior defesa do campeonato. Pior saldo, segundo pior saldo. Porque fica claro, uma equipe que não compete toma gol. O Vasco levou 3 do São Paulo, o Vasco levou 3 do Fortaleza, o Vasco levou 3 do Botafogo. Por quê? Porque não compete. Fisicamente o Vasco não é nada. E daí, Jean, você está condenando a preparação física do Vasco? Eu não sei se o problema está na preparação física do Vasco ou num elenco que tem jogadores que nunca estão bem clinicamente, nunca estão bem para competir dentro do jogo e tem as características dos jogadores também. Porque é o seguinte, você pode pegar o Sforza e colocar ele com o preparador físico do Usain Bolt. Ele nunca vai ser um jogador rápido. Você pode pegar o Maicon e colocar ele com o preparador... Nunca vai ser um jogador rápido. É uma questão de característica. E daí eu não estou nem condenando os caras. É porque não é deles, a praia deles mesmo. O Vasco é que montou um elenco que, infelizmente, não tem essa condição física para competir. E daí, a partir da hora que leva um gol, a guarda baixa e o adversário vem e atropela. E para encerrar hoje por aqui, são tantos problemas que a gente tem nessa reta final e um deles é mental. Eu vou citar 2 jogadores aqui. O Ryan eu já falei. Ontem teve 2 lances que o Ryan, o mental dele não deixou ele executar bem. E o Léo ontem fez uma partida que, infelizmente, todas as ações dele estavam carregadas de medo. E com medo você não pode jogar brasileiro da Série A. Uma pena falar isso. O Léo, que sempre foi um jogador assim que tentava se expor, mas ele está tentando fazer um simples, mas tá um simples tão difícil que tá um simples com medo. E eu vou trazer um lance aqui para você. Ano passado, quando o Léo era o capitão dessa equipe, ele dava aquelas arrancadas pela esquerda, acabava sempre criando alguma coisa. Ontem, em um momento, ele demonstrou coragem. Se o Ryan chuta no gol, era gol do Vasco. Foi o único momento que o Léo arrastou com a bola e conseguiu fazer um jogo de associação. 15 minutos depois, recebeu uma bola pelo lado direito, ficou com medo de dar no Léo Jardim, acabou chutando a bola para a lateral, sem eira nem beira. Ou seja, o mental dos jogadores do Vasco parece ter baixado bastante e isso acaba preocupando, principalmente nessa reta final. Então, torcedor, esse é o meu comentário. Temos o time da câmera lenta e precisamos mudar isso o quanto antes. Beleza, galera? Dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais. Gostou, não gostou? Deixe o seu comentário aí embaixo e a gente se encontra durante essa semana cheia, que tem muita coisa para falar de Vasco, eu não tenho dúvida alguma. Abraço e bom domingo. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida.
atenção, vai enfiar, gol!